Urian, tentativa de golpe fracassado com prisão de ex-comandantes ali do Exército e até da Marinha. As últimas informações, olhando aqui rapidamente, das agências internacionais, são de que o próprio ex-comandante do Exército disse que o presidente da Bolívia foi quem arquitetou, né, essa tentativa de golpe. Teve uma sinalização ali de que possivelmente seria uma estratégia política. Você, estudioso dessa área, como é que você vê todo esse cenário internacional? Ainda dá para haver um agravamento nessa situação? Bom dia, Urian. Oi, Yasmin, bom dia. Prazer estar aqui, né, para falar dessa vez não de guerra, mas de uma tentativa de golpe, que é algo bastante negativo também. Eu vejo, ao estudar tudo isso, que é muito precipitado a gente tirar qualquer tipo de conclusão. Então, a gente tem que fazer qualquer análise com base nos dados que a gente já tem, no histórico que a gente tem de fatos concretos, confirmados. Então, não em declarações, muito menos de pessoas que se colocam numa posição de tentar dar um golpe de Estado em um país. A Bolívia é um país que enfrenta uma crise política desde 2019, quando o Evo Morales, que era o ex-presidente, ele tentou concorrer a um terceiro mandato, que era considerado inconstitucional, então você só podia concorrer uma vez, uma reeleição, e aí terminaria por aí. E ele venceu essas eleições que causaram mais de 30 mortes, elas foram acusadas de fraude, inclusive por organizações internacionais como a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E aí, por conta dessa instabilidade que foi gerada, o Exército veio, né, ele interveio e pediu a renúncia dele. Então, ele saiu em 2000, aí entrou a presidente interina, que era vice-presidente do Senado, que foi acusada de golpe, posteriormente condenada a 10 anos de prisão. Em 2020, o Luiz Arce, ele é eleito presidente, ele que tinha sido ministro da Economia do Evo Morales, e aí a pandemia chega e causa um chacoalhão na economia da Bolívia, que tem depende bastante do gás, por exemplo, e está aí meio deixando esse setor tá meio sucateado. E quando o Morales volta para a Bolívia, depois de ter fugido de lá, basicamente, ele fala que vai querer se candidatar nas eleições de 2025. E então começa aí a haver uma disputa entre ele e o atual presidente. O Morales, que tem parte dos apoiadores no Congresso do país, meio que se colocam do lado dele, então há meio que um bloqueio que impede o desenvolvimento da economia do país. Então o Arce, ele inclusive chamou isso tudo que estava acontecendo lá de um boicote econômico. Então aí a gente observa mais recentemente a Bolívia, que já passou ao longo da sua história por várias tentativas de golpe. A gente vê isso que aconteceu ontem, com o general Juan José Zúñiga ameaçando um golpe de Estado caso o Morales se candidatasse ou se ele pudesse assumir o cargo para ser eleito. Então, mais instabilidade ainda para essa região. Não dá para falar que tudo acabou agora, porque esse golpe não deu certo, mas o fato de um país já com muita instabilidade passar por isso agora pega mal para todos os países da região. Então, a gente vê rapidamente o Brasil condenando isso tudo, porque acaba contaminando, mostra que a região como um todo é bastante instável, o que afasta investidores. Você fala que isso pega mal para a região como um todo. O presidente Lula já veio a público falando que um golpe nunca deu certo, é um assunto que precisa de conversa. Inclusive, há uma expectativa, como a Natália Fruena, sua colega, trouxe aqui, de que o presidente se encontre com outros presidentes, o presidente Lula se encontre com outros presidentes aqui da região e devem tratar desse tema.
E aí eu te pergunto o seguinte: você acha que lá internamente, sua avaliação, porque você fala, isso repercute mal externamente aqui para a região, mas internamente também. E a população? A população tem dado apoio a esse governo? Essa tentativa de golpe pode ser um momento de desestabilizar até o governo do presidente boliviano ou não? A população acaba que não é influenciada por essa tentativa de golpe das Forças Armadas? Eu acredito que não, inicialmente, por conta de algo muito simples. A gente observou ontem uma rápida, como se fosse uma frente ampla que tenha surgido na Bolívia, tanto por parte, porque essa tentativa de golpe ela uniu inclusive o Morales com o atual presidente, defendendo as instituições do país, então pedindo democracia, uniu inclusive aquela a ex-presidente do país, que era vice-presidente do Senado, que quando houve essa movimentação do Zuniga de tentar pedir um golpe e a libertação dos presos políticos, essa libertação incluía, esse pedido incluía inclusive a ex-presidente do país, que prontamente também se posicionou contra esse golpe. Então, houve-se uma resistência aparente de todos os principais atores políticos bolivianos, inclusive com membros membros do exército tomando o lado do presidente do país. Então mostrou sim uma resistência institucional, mas isso pega mal, de uma maneira ou outra isso pega mal, porque não foi um incidente isolado, no sentido de que isso tem acontecido esporadicamente ao longo dos anos na Bolívia, e ainda mais que a América ela é uma região que é bastante conhecida por conta de rupturas democráticas em determinados momentos da sua história. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que o mundo acaba olhando para isso tudo que acontece com um pouco de cautela, ainda mais se a gente coloca na balança outras instabilidades regionais. E aí eu falo também para, por exemplo, o caso das eleições na Venezuela, que devem acontecer no mês que vem, mas também já que é olhado aí com um pé atrás internacional, porque o Maduro, por exemplo, ele vai lá, se compromete a realizar eleições limpas, eleições democráticas, mas isso não tem acontecido. Ele assina um acordo de Barbados, mas não respeita e não segue aquilo que ele mesmo se comprometeu a fazer. Então, é importante que haja essa movimentação dos líderes na região. Na Bolívia internamente, acredito que tenha havido isso, em dar uma resposta única, democrática, defendendo as instituições, mas é importante também que os outros países da região façam uma movimentação nesse sentido para tentar projetar, Yasmin, uma ideia de estabilidade e de defesa das instituições, para que não haja um efeito dominó e que todos os países aqui saiam contaminados com essa imagem de golpistas. Pois é, Urian, e aí você falando que precisa desse protagonismo de toda a região para conseguir melhorar essa imagem, né, vamos dizer assim, e aí a gente tem o Brasil, que é em território maior, né, aqui. Como que você avalia? O presidente Lula já se mostrou ali contrário a essa tentativa de golpe de Estado, o Itamaraty já botou à disposição as autoridades que estão na Bolívia para que brasileiros que estão na Bolívia que precisem de ajuda, né, se precisarem voltar para o Brasil ou precisem de ajuda consular, já tem a disponibilidade dessas autoridades. Mas o Brasil, como esse protagonista aqui na América Latina, como que ele pode ajudar a minimizar o desgaste dessa região num episódio como esse? Eu acredito que em relação à Bolívia, o Brasil fez o dever de casa já nas primeiras horas, então houve um posicionamento bastante certeiro do presidente Lula, dizendo que é um amante da democracia. O Itamaraty também prontamente se posicionou. Então, nesse sentido,
foi certeiro. O Brasil como uma grande potência regional, é quinto maior país do mundo, sexta maior população, está aí também entre as 10 maiores economias. Esse é o posicionamento que o mundo espera do Brasil. Agora, eu acredito que para que essa postura do Brasil seja mais convincente, ela precisa ser também mais consistente em relação a outros países. Então, por que eu digo isso? Porque quando o presidente Lula ele se coloca ali como uma figura bastante defensora da democracia, isso precisa valer também para os outros países da região. Então, o que eu quero dizer? Que a postura em relação aos aliados precisa ser a mesma. Nós sabemos que existe uma relação bastante próxima do ex-presidente Evo Morales, que está aí com um processo na justiça para poder ser capacitado, habilitado para concorrer às eleições na Bolívia no ano que vem. Ele que era um aliado muito próximo do presidente Lula, mas vai haver eleições na Venezuela. E o que a gente tem observado naquele país é um desrespeito constante, não apenas à democracia, Venezuela que nem dá mais para chamar de democracia, mas que tem prendido aliados, prendido opositores, apoiadores de candidatos que vão concorrer contra o atual governo do Nicolás Maduro, tem erodido as instituições do país, ocupado o Estado, tem, o que mais? Banido observadores eleitorais de fora do país. Então, muito grave o que tem acontecido, e eu não vejo uma postura muito crítica do presidente Lula. Ele até lança lá algumas notas por meio do Itamaraty pedindo realizações de eleições, mas não é nada que, por exemplo, parta da própria boca ou até mesmo das contas oficiais da presidência da República nas redes sociais. Então, acredito para que seja algo mais legítimo, uma crítica mais forte, precisaria partir da própria presidência. Então, acredito que o presidente Lula precisa elevar o tom para mostrar que ele não faz uma crítica seletiva e que vai defender a democracia, não importa se vem dos aliados ou se vem de outros regimes.